Olha, para quem estuda história, tem sido cada vez mais difícil dormir. Os anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial são fantasmas, que não deixam a gente pôr a cabeça no travesseiro. Essa ciência em forma de arte é um fardo. Mas calma, não são apenas lamentações. Eu vou explicar aonde a história da história quer chegar. No dia 26 de maio, numa manifestação na Avenida Paulista, contra o STF, contra a democracia, a favor da intervenção militar, estava hasteada, no carro de som, uma bandeira vermelha e preta, com um brasão. Comunidades judaicas e setores da sociedade preocupados com a democracia denunciaram o acontecimento e a revista Veja fez uma reportagem assinada por Robson Bonin. Aí o embaixador da Ucrânia escreveu uma carta afirmando que, abre aspas, a bandeira rubro-negra simboliza a nossa terra e o sangue dos nossos heróis derramado por liberdade, e que o tridente é o brasão oficial do nosso estado desde a época do príncipe Volodymyr, cerca de 10 mil anos atrás. Contudo, a história não parou por aí. Eis que a bandeira apareceu novamente neste domingo, dia 31, e foi o estopim para os conflitos entre antifascistas e fascistas, bem como a repressão policial. E o embaixador, em entrevista à CNN, reafirmou esses valores. Talvez, e talvezmente, o embaixador ucraniano tenha razão sobre o uso desses símbolos no século X e XVI d.C. Mas, cabe lembrar, a título de exemplo, que a suástica também é um símbolo milenar apropriado pelos nazistas. Outro exemplo, ninguém nega que a origem do leite é da vaca. Mas também o leite é usado como uma celebração entre os nazistas, como o símbolo de pureza, de quem é intolerante a tudo, menos lactose. O que certamente o embaixador ucraniano não quis lembrar e complementar é que a bandeira rubro-negra não simboliza apenas o sangue dos seus mortos, mas de judeus, eslavos, ciganos e demais povos que foram assassinados pelo nazismo em parceria com o exército insurgente ucraniano. O exército insurgente ucraniano foi criado por Stefan Bandeira, que é um herói nacional, título concedido recentemente, inclusive, em 2010 na Ucrânia. E em 2015, o parlamento ucraniano passou a considerar as atividades do exército insurgente ucraniano, na época da Segunda Guerra, como uma luta pela independência da Ucrânia. O grande problema nisso tudo é que Stefan Bandeira era um agente nazista infiltrado na Ucrânia para facilitar o extermínio de povos considerados inferiores pelos nazistas. É o que diz o documento da inteligência da CIA, divulgado há alguns meses. Abre aspas. Em junho de 1941, o fascista ucraniano e agente profissional de Hitler, Stefan Bandeira, proclamou em Lvov a restauração do Estado ucraniano ocidental. Fecha aspas. O documento também cita que as cooperações entre o Bandeira e o exército nazista possibilitou o assassinato de mais de 5 mil ucranianos, 15 mil judeus e milhares de poloneses num prazo de 15 dias. Bom, agora vem a surpresa. A bandeira usada pelo exército insurgente ucraniano é a mesma usada pela Pravy Sector, que a gente pode traduzir como setor-direita. E a Pravy Sector se vê como uma herdeira desse exército insurgente, fundado pelo Bandeira. A Pravy Sector reúne vários tipos de extremistas, inclusive nazistas. O tridente citado pelo embaixador também é usado por forças paramilitares, que corriqueiramente são denunciadas pela ONU por infrações de direitos humanos dos próprios cidadãos ucranianos. Essas forças paramilitares foram legalizadas recentemente pelo governo ucraniano para combater na fronteira contra a Rússia, num conflito iniciado em 2014. Por mais que pareça surreal ou roteiro de filme hollywoodiano, vários extremistas do mundo todo viajam para a Ucrânia para receber treinamento e combater os russos. Esses russos que também têm seus voluntários e suas atividades paramilitares, é claro. Mas o que assusta é um brasileiro, típico tupiniquim, de pele parda, dizer que é veterano de guerra na Ucrânia, como no vídeo gravado neste domingo. Eu sou veterano de guerra, seu merda! Nazista, seu puta! É racista! O mais curioso é que não é a primeira vez que vemos extremistas dizerem que foram treinados na Ucrânia. A Sarah Winter, codinome de Sara Fernanda Giromini, é uma política brasileira que afirma ter sido treinada na Ucrânia e fala inclusive em ucranizar o Brasil. Sarah Winter é a mesma política investigada por supostamente ser uma das chefes da quadrilha que tem feito disparos em massa por notícias falsas. Ucranizar o Brasil é, segundo especialistas em ciência política, uma tentativa de acirrar os ânimos para aprovar uma política autoritária e extremista.
Inclusive, o prestigiado jornal inglês Financial Times afirma que grupos extremistas da Ucrânia têm financiado grupos brasileiros desde 2017. É exatamente por isso que a direita usa símbolos neonazistas com referência ao neonazismo, e não a um acontecimento do século X. Símbolos estes que são corriqueiramente encontrados na extrema-direita brasileira. Em 2020, nesse curto ano, já tivemos até o secretário de propaganda do governo federal demitido por discursos nazistas. Só tem um problema muito grande nessa história toda. A Ucrânia se envolveu num conflito bélico por perder a Crimeia em seu território, em 2014. Desde então, os ultranacionalistas têm evocado todo tipo de referencial ultranacionalista, incluindo símbolos nazistas, fascistas e pessoas desse gênero, para ter união contra a Rússia. Parece piada, mas a Ucrânia elegeu até um humorista como presidente, só porque ele fazia piada com os outros candidatos. E você achando que estava ruim com o Bolsonaro. É de se esperar que um embaixador, que tem por trabalho defender os interesses de um país, defenda esse tipo de política. É a Realpolitik. E entre estados não existe ética, existe interesses. Mas o mesmo não pode ser dito entre nós brasileiros. Sabendo de tudo isso, a história da história só tem a lamentar por um país que mal conhece a sua história e quer se espelhar em exemplos fundamentalistas que não deram certo. Parece que teremos um enorme passado pela frente, que custa passar. Essa ciência em forma de arte é um fardo. Se você chegou até aqui e gostou da história, inscreva-se e compartilhe com os amigos. É a melhor forma de apoiar o nosso projeto.